Olá, meus amigos e minhas amigas. Bem-vindos a mais um episódio aqui do ABcast, o podcast da ABCripto. E hoje vamos conversar sobre os planos para o Brasil de empresas globais. Esse aqui que vai ser uma série de episódios, o primeiro deles aqui. Comigo, Guilherme Sacamone, CEO da OKX do Brasil. Exatamente. Gui, muito bem-vindo, muito obrigado. Que isso, eu que agradeço de estar aqui, cara. Primeira coisa, adorei de verdade, né? o ambiente aqui, cara. Bonito, ficou né? legal, porra, Bonito, animal, né? Parabéns, de verdade. Pessoal, feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É uma série de episódios, esse que é o nosso episódio número 25. E vamos conversar e vamos trazer, justamente mostrar e explorar o grande potencial do Brasil e entender quais são os planos, né? O porquê que o Brasil é tão atrativo. Mas antes de começar, Gui, eu queria até pensando sobre isso, como foi seu primeiro contato? Você como pessoa, né? No mundo cripto, como foi esse primeiro contato? Boa. E quando foi esse contato? Cara, acho que o primeiro contato aconteceu em 2018. Cheguei tarde pra brincadeira. Acho que foi 2018, 2019, a primeira vez que eu experimentei negociar Bitcoin, que eu comecei a dar uma olhada nisso. Mas a minha carreira basicamente sempre foi entre desenvolvimento de negócio e growth, né? Foram sempre as áreas que eu trabalhei, sempre tive muito perto do mercado financeiro, né? Eu praticamente liderei por muito tempo boa parte do relacionamento do hoje Meta, na época Facebook, Que legal, junto ao mercado financeiro, tanto aqui em São Paulo quanto em Nova York. Passei, e depois dessa oportunidade, eu fiquei rodando aí, desenvolvendo negócios e ajudando a crescer. Passei Você pelo também PicPay. estava envolvida com a Libra também? Não estava envolvido com a Libra. Eu cheguei eu tive bastante envolvido no começo no WhatsApp Pay, que flopou aqui no Brasil, infelizmente, né? Teve essa conversa bastante lá atrás. Mas aí acabei mudando para Nova York, onde também fiquei bastante próximo do mercado financeiro lá, focado em fintechs. E daí retornei para o Brasil, passagem pelo PicPay, liderei o crescimento da Crypto.com no Brasil por um tempo também, até chegar agora nessa oportunidade. Agora, né? Já estou 2 anos praticamente aí nessa jornada de OKX, liderando a expansão da empresa no Brasil. Que legal, que legal. Então, seu primeiro contato foi lá em 2018? Foi, mas assim, mão de alface, né? Comprei, brinquei. Foi depois aí foi um amigo meu em Nova York, né? Que até hoje a gente fala, hoje o mercado tá essa maluquice, a gente estava até conversando, né? Eu tava até me mandando mensagem agora aqui, mas foi um amigo meu, chama Scott, que me apresentou e me fez o que a gente chama de Orange Pill, né? Foi quando eu falei, caramba, esse Bitcoin pode ser uma coisa realmente interessante. E aí sim, criei muito interesse por todo o ecossistema. E aí sim, fui buscar oportunidade de carreira nesse mercado. E estamos aí agora liderando uma das maiores do mundo aqui nesse mercado super animado. Legal, que história legal. História legal. E é interessante ver porque eu acho que eu e você, a gente teve a mesma questão. Eu acompanho, quem ouve aqui o podcast já sabe que eu acompanho há muito tempo, mas é engraçado que todo mundo pergunta, mas você comprou lá atrás, né? Lá em 2013, quando você estava acompanhando, lá em 2014. Aí eu falo, não comprei, né? Não comprei. Chega a doer na alma, né? Chega a doer na alma, né? Você fala assim, cara, o seu eu do futuro tá virando pro seu eu do passado. Total. Por que você fez isso? Tem muita gente no mercado que você vê, vários executivos no mercado hoje que compraram lá atrás, brincaram, né? Tiveram um Bitcoin por bastante tempo, depois venderam em altas e hoje estão aí normal, que nem todo mundo, né? Tá recomprando agora as Bitcoins que foram vendidas. Pois é. São poucos aí que ficaram. E a gente vive num momento bem peculiar, né? Que a gente está falando, cripto vem de uma subida agora recente, né? Uma subida que já era tempos aguardados, né? Sim. Já era uma valorização. Eu acho, eu não gosto de usar valorização, eu falo uma precificação adequada, né? Que dá o momento que realmente começou a refletir o seu valor, né? E agora nós entramos num mundo um pouco diferente, né? Nós entramos numa situação econômica um pouco de imprevisibilidade, né? Total. Como é que você acha qual é o papel de cripto nesse contexto, né? Como é que você acha que isso vai se desenvolver? Boa. Tendo vista o seu histórico, né? Claro. Pelo campo de tecnologia, principalmente para mercados internacionais. Boa. Eu acho que eu separaria um pouco da conversa cripto e Bitcoin, né? Eu acho que quando a gente olha para o ano de 2024, para o Bitcoin especificamente, foi um ano extremamente importante, né? Você vê os lançamentos das ETFs, toda essa guinada no meio de campanha, onde o Trump começa de fato a trazer essa conversa de criptoativos e especificamente de Bitcoin, começar a falar de reserva. E até uma mudança de postura, né, americana, onde sai de parte para sair do ataque para se tornar talvez mais colaborativo, né? Total. Então, o ano de 2024 foi um ano muito interessante. ETF e essa guinada de campanha de Trump relacionada a cripto, o que mostra, que para mim mostra muito qual que vai ser quais vão ser as tendências políticas do futuro. Eu acho que a gente está começando a observar que existe, inclusive saiu recentemente um estudo do Estadão, não sei se você chegou a ver, onde mostrava
as pessoas que tinham Bitcoin ou tinham uma exposição a criptoativos, para onde que elas qual que era a tendência delas? Nem para a esquerda, nem para a direita. São muitas pessoas de centro, muito mais preocupadas em quem vai levar essa conversa de cripto para frente do que, de fato, se você é uma pessoa de esquerda ou de direita. Então, eu acho que existe a gente está começando a observar que o Trump conseguiu navegar muito bem isso, um vácuo político no mundo cripto muito significativo. E eu acho que os políticos que conseguirem navegar essa jornada daqui para frente, levantando a bandeira cripto, tem uma grande oportunidade aí, uma boa massa da população que vai seguir independente para o lado... Então, cripto é pop. Eu acho que o cripto é pop. E assim, ela é pop... Ela já é pop, mas a expectativa de crescimento dela ainda é muito grande. Né? Ela cresce mais rápido do que a internet crescia nos anos 90. Isso é verdade. Então a gente tem duas coisas muito importantes. Somos um bando de loucos nesse mundo cripto. As pessoas que gostam de cripto engajam muito com esse assunto. Verdade. Só que esse grupo só está começando. Né? Então é um grupo pequeno, organizado, né? Mas tem tudo para se tornar um dos principais catalisadores aí de assuntos e engajamentos, seja na internet, seja no mundo físico, seja nos eventos. Você vê que eu acho que é um assunto muito promissor. Então, voltando à sua pergunta, em 2024, né, a gente viu o Trump navegando muito bem isso, a presença dos CTFs validaram muito, eu acho que trouxe a conversa de Bitcoin para a mesa de gente grande, né, capital markets, de fato, como que isso vai impactar, possível reserva de valor. E agora, 2025, a gente está vendo, né, uma frase genial que eu escutei, a gente está vendo a brasileiração do mundo, né, essa bagunça que a gente não sabe, essa guerra de tarifas aí que a gente está observando. Então, é um momento de muita volatilidade, mas eu acho que a trajetória do mercado está apontada. Vai ser bump, né? Vão ter roubadas nesse caminho, mas acho que a trajetória do mercado está apontada para, de fato, uma reserva de valor, o Bitcoin sendo uma reserva de valor e fazendo parte aí de grandes fundos e países. Isso é uma coisa interessante. Recentemente até ouvi do nosso... eu li, na verdade, uma matéria colocada pelo Exame, até do Portilho, né? Que é do Banco BTG, CEO da Mint, onde ele demonstra ali, ele fala ali também, por exemplo, como o Bitcoin ele se fortaleceu enquanto prova de reserva de valor, né? Sim. Você acredita que nesse movimento internacional, onde você não tem uma grande previsibilidade, né, onde é impossível traçar cenários, e o mercado financeiro ama previsibilidade, ele precisa de previsibilidade, né? Mas nesse momento de incerteza, como você colocou, da brasileirização do internacional, da brasileirização do mundo, então esse cenário conhecido aqui como terça-feira, né? Então esse cenário onde nós temos esse ponto de imprevisibilidade, naturalmente você tem uma propensão à economia e para ativos mais consolidados, considerados de reserva de valor, como ouro, né? Algumas vezes terras, né? Você acredita que Bitcoin, o Bitcoin em si, não outras criptos, vamos colocar, ele vai conseguir se destacar bem nesse processo, onde as cadeias também de valores globais estão sendo quebradas, estão sendo refeitas? Acho que vai ter Eu acho que Bitcoin no longo prazo, a volatilidade diminui. Quanto mais ele for... Eu acho que para muitos já o entendem como um grande potencial de reserva de valor, não como uma reserva de valor hoje. Então, acho que conforme mais pessoas, o Orange Pill for acontecendo para mais pessoas, ele tende a se estabilizar, esse preço vai se estabilizando. A gente já vê uma volatilidade diminuindo ano após ano. Agora, eu não sei quando que as pessoas estão assistindo esse podcast, mas hoje a Nasdaq abriu caindo hoje alguns porcentos, né? Dia 9 de abril. 9 de abril. Nasdaq abriu caindo, se não me engano, 1,5%. De 2025, vamos lembrar. Né? De 2025. Nesse momento, ela está subindo 2 dígitos. O dólar bateu quase 6,10 essa manhã. Agora ele está 5,87, se eu não estou enganado. Não estou com os números aqui na minha frente. O Bitcoin mexeu muito menos do que esses grandes pilares, do que esses grandes assets muito mais estáveis tradicionalmente que ele. Uau. Então a gente começa a ver uma volatilidade do Bitcoin que começa a descolar um pouco do mercado de risco tradicional. É cedo para dizer, né? Vamos esperar os próximos capítulos. Pode ser que a gente veja uma volatilidade um pouco maior nesses próximos dias e semanas, dependendo de para onde for essa questão de tarifas. Mas nesses dias de loucura, o Bitcoin tem sido um asset estável. O ouro abriu hoje subindo mais de 3,5%. Isso é uma loucura, né? Você pensar que um asset como o ouro está subindo 3 pontos, do tamanho do ouro, né? Então, quando a gente vê o Bitcoin com uma volatilidade pequena proporcional a esses outros ativos que tradicionalmente são muito menos voláteis, eu acho que a gente talvez aqui seja um começo de uma nova fase desse ativo, né? De fato, de mais pessoas conseguirem observá-lo como reserva de valor, e isso pode mudar todo o cenário no futuro, seja de curto, médio ou longo prazo.
E isso você acredita que vai... Isso, de uma forma bem clara, você separou ali no início da conversa falando sobre Bitcoin e sobre outras criptos, né? Você enxerga que outras criptos podem sofrer a mesma tendência ou não, na sua visão? Ou eles podem... Ou até por causa dos seus projetos específicos, como no caso do Ethereum, enfim... Eu acho que cada projeto e cripto ela vai servir um propósito diferente. Eu acho que reserva de valor apenas o Bitcoin, e de repente, se você já utiliza dólar como reserva de valor, eu acho que stablecoins vão obviamente se tornar uma boa opção para reserva de valor. Mas eu acho que vão ser comportamentos bastante diferentes. Acho que volatilidade nas alts, né, que a gente chama, acho que elas devem continuar por muito, muito tempo. Até porque hoje, principalmente com o que a gente está observando, com o Ethereum sendo challenge, né? Ele está sofrendo várias pressões de outras redes, como Solana, a gente vê crescendo muito, a gente vê a Vax e outras também desafiando muito a hegemonia do Ethereum. Eu acho que vai ter muita volatilidade nesse caminho, até algumas se solidificarem e entenderem quem de fato vai coexistir ou de fato atingir uma relevância tão grande quanto o do Ethereum foi até hoje. Agora, o que a gente está observando é que o Ethereum, né, talvez ali esteja sofrendo um pouco nesse momento. Vamos ver como que isso vai se comportar nos próximos meses. Então, volatilidade para altcoins eu acho que vai continuar. O que pode ser bom, tá? Volatilidade nem sempre é ruim, né? Volatilidade não é ruim. Isso é uma coisa interessante, né? Porque nós somos aculturados, de uma certa forma, a sempre pensar como volatilidade algo ruim, né? Mas não, o mercado precisa de volatilidade. Os ativos precisam serem voláteis. Michael Saylor fala muito isso do Bitcoin. Né? Ele fala que uma das coisas que mantém o Bitcoin vivo é a volatilidade. É uma das coisas que de fato torna esse um asset interessante, e o asset talvez mais interessante do ano passado. E existe uma correlação direta entre volatilidade e liquidez. Ou seja, quanto mais líquido, mais volátil. É isso. E o mercado precisa o quê? De liquidez. É isso. Né? Seja lá qual for o tipo de ativo. E liquidez, para quem está nos ouvindo, é uma coisa tão simples quanto... Se eu precisar comprar aquele ativo, ele precisa ter ele disponível, ou se eu precisar vender para poder ter o dinheiro mais rápido, eu preciso vender o mais rápido possível. É isso, exatamente. Né? Então, é essa tradução. A gente, então, vê, na sua visão, uma postura que eu começo a observar uma mudança econômica nesse sentido, né? Foi o ponto que você falou. Uma mudança econômica ali, colocando o Bitcoin como tipo de ativo, talvez não imune, né? Porque ninguém está imune a situações de imprevisibilidade, mas com menos sofrimento, mais globalizado, onde ele consegue manter sua força, consegue manter, e você começa a ter um papel diferenciado para ele na cadeia global de valor, né, na economia global. Como é que você enxerga o posicionamento das iniciativas? E aí depois eu vou logo entrar, logo em seguida, sobre os planos, né, que você enxerga para o Brasil. Claro. Como é que você enxerga os planos dos governos começarem a buscar reservas de valor ou indicar suas reservas de valor com ativos digitais? Eu não vou nem falar criptoativo ou Bitcoin, ou enfim, mas buscando ali como uma ação. Você acha que isso é uma tendência no mundo? Você acha isso um ponto positivo? Como é que você enxerga essa tendência dos governos começarem a adotar isso a partir de 2025, vou colocar assim, como discussão global? Eu vejo com muito bons olhos essa possibilidade, não só apenas como algo que pode, de fato, trazer mais retornos para quem segura o Bitcoin, por exemplo. Mas o Bitcoin como reserva de valor, ele tem todos os benefícios de uma boa reserva de valor. Ele é finito, ele é escasso, ele é divisível, ele é transportável. Então, tudo isso vai facilitar, vai trazer uma eficiência para reservas globais que a gente não consegue observar em nenhum outro ativo, mesmo em dólar. Não é tão simples você manter as suas reservas em dólar. Até porque ele não é finito, né? Até porque ele não é escasso como o Bitcoin e como o ouro. Mas aí quando você tenta fugir para algo mais escasso como o ouro, fazer reserva em ouro é uma dificuldade enorme. Né? Não é tão líquido. A gente está vendo a discussão, né, que está acontecendo agora nos Estados Unidos, lá em Fort Knox, onde as pessoas não têm certeza. Né? O Trump trouxe muito essa conversa. A gente vai validar lá em Fort Knox o que está acontecendo com a reserva de ouro da americana. Ou seja, o ouro é um ativo que que os Estados Unidos têm trilhões de dólares em valor lá. Ele está totalmente precificado errado, porque ele está precificado, se não me engano, sei lá quantos anos atrás, foi a última precificação que eles fizeram, então é isso que está no balanço americano. E além disso, as pessoas têm dúvidas se ele realmente existe. Essa é uma conversa que está acontecendo no Twitter agora. As pessoas estão discutindo se os Estados Unidos têm todos aqueles trilhões de ouro na reserva de Fort Knox. Por isso que Elon Musk e Trump estão dizendo que vão lá verificar.
Se você migra isso para o Bitcoin, olha a eficiência que você ganha. Você consegue validar um chain. Os Estados Unidos online. Os Estados Unidos está dizendo que tem segundo. 1 trilhão. Vamos lá. De fato, ele tem 1 trilhão. Está aqui todas aqui a carteira americana, aqui estão todos os Bitcoins que ela possui. Muito fácil de validar. Então, você imagina isso em larga escala. Todos os países fazendo ao mesmo tempo. Você facilmente conseguindo validar todas as reservas que os diferentes países, instituições, fundos de fato possuem on-chain. Então, só isso já traria bons benefícios técnicos para esse mercado. Agora, eu, de verdade, como uma pessoa que está nesse mercado já há algum tempo, não tanto como eu disse no começo, como eu gostaria, mas acredito que é de fato um grande potencial. Por isso que eu acredito que Bitcoin é uma reserva de valor que as pessoas deveriam estar encarando como reserva de valor já, apesar da volatilidade, para que de fato você consiga fazer, de repente, talvez um front run aí em muitos desses países que eventualmente vão fazer suas reservas em Bitcoin. A gente também enxerga uma tendência muito grande para isso. Acho que é uma coisa irreversível, né? Acho que muito tempo a gente fala, né, Gui, que sobre essa tendência é irreversível e muitas pessoas no passado tinham dúvidas. Hoje eu acho que há consenso, né? Quando você tem o Larry Fink falando que ele vê Bitcoin como reserva de valor, né? O CEO da BlackRock, o maior fundo do mundo, eu acho que essa deixa de ser uma conversa... Alguns trilhões de dólares em subgestão. Exato. Essa deixa de ser uma conversa de um bando de malucos na internet e, de fato, se torna algo real para o mercado financeiro como um todo, né? Então, eu acho que, de novo, 2024 as ETFs foram um momento muito importante para esse mercado, principalmente para o Bitcoin, e eu acredito que agora essa é uma conversa de gente grande. Essa volatilidade que a gente está observando no mercado hoje, devido a essas tarifas, eu acho que também são bullish para o Bitcoin. Também mostram oportunidades de você ter um asset que independe de qualquer governo. Não tem CEO no Bitcoin. O Bitcoin é hoje o que ele vai ser daqui 10, 20, 30, 100 anos. Então, eu acho que isso é uma tranquilidade que você só consegue ter num ativo como o Bitcoin. Então, por isso que eu acho que eu não concordo 100% com o que você está falando. É irreversível. É uma coisa interessante, né? Hoje, atualmente, o único projeto 100% descentralizado realmente, né? Onde você não tem uma fundação, onde você não tem... onde realmente é totalmente autônomo, ainda continua sendo, né, o Bitcoin. É uma commodity, né? E é muito legal, até várias vezes que a gente teve a oportunidade de ouvir o próprio Banco Central brasileiro falando, né? Vários representantes do Banco Central. Existe um entendimento de que o Bitcoin é uma commodity, né? Ele não é um ativo centralizado, ele não é um ativo que tem um dono, que tem um time por trás. De fato, ele se comporta muito como uma commodity, e eu fico muito animado em ver os reguladores também partindo desse mesmo ponto de vista. Isso é bom porque vamos entrar então nesse ponto. Quando você observa Brasil e mundo pela perspectiva global, claro. O que você enxerga? O que você enxerga do Brasil frente ao mundo, né? A gente está fora, está dentro, assim, a corrida, vamos dizer assim, entre países, né? Entre a implantação da criptoeconomia, a expansão da criptoeconomia. O Brasil está no fundo, tá lá retardatário. Como é que tá o negócio? Deixa eu dar um passo para trás e falar de América Latina e daí eu aterrizo em Brasil, pode ser? Vamos. Porque daí eu vou contar para vocês, vou abrir exatamente como que foi a conversa de OKEx em decidir tratar o Brasil como ele merece. Que legal. Porque eu acho que hoje, quando você olha das grandes corretoras globais, são poucas que tratam o Brasil como ele merece, na minha opinião. No sentido de estar aqui como entidade, com produto, com time, focando de fato em entregar um valor diferenciado no mercado brasileiro. E por que a OKEx decidiu fazer esse investimento, né? Quando a gente olha para a América Latina, eu acho que a gente tem um dos casos de adoção cripto mais interessantes no mundo. Por quê? Quando você olha, por exemplo, o que aconteceu nos últimos anos em El Salvador, Bitcoin se tornando legal tender, e você tendo uma adoção em massa da população, que depois acabou sendo um pouco controversa, mas aconteceu, né? Você vê um uso de caso muito específico de criptoativos. Até uma dolarização sem ter dólar, né? Exato. E daí você olha para, por exemplo, o que estava acontecendo até recentemente na Venezuela e na Argentina até recentemente, que era os motivos que estavam levando venezuelanos e argentinos a adotarem criptoativos, eles eram completamente diferentes do que estava acontecendo em El Salvador. Completamente diferente. Né? Aqui, de fato, as pessoas por medo das suas políticas monetárias, elas viam em criptoativos uma forma mais fácil de você conseguir se proteger da possível, né, da irresponsabilidade desses governos em relação às suas políticas monetárias. Já no Brasil, completamente diferente desses outros dois exemplos. No Brasil, você vê
um volume de negociação muito mais expressivo, muito mais, como que se diz, especulação em criptoativos do que você vê nesses outros 2 países. No fim do dia, a gente tem uma inflação mais controlada, proporcionalmente ao restante da América Latina, uma moeda um pouco mais estável. Então, os motivos que estavam levando os brasileiros a adotarem criptoativos, por sua vez, eram muito diferentes dos outros 2. Então, você acaba criando um laboratório cripto muito interessante. Isso chama muita atenção global. E daí, enquanto o OKEx, olhando para esse mercado, a gente fala, pô, tem alguma coisa aqui que a gente precisa... A gente quer estar perto, a gente quer estar perto do desenvolvimento dessa região. Ou seja, deixa eu ver se eu entendi pra gente aprofundar mais. Quando a gente pega o case América Latina como um todo, nós temos 3 expoentes da América Latina. Nós tivemos a Venezuela, perdão, 4 expoentes, né? Tivemos El Salvador, um caso de aplicação único de legal tender ali. De legal tender, ou seja, pegando Bitcoin e colocando agora a moeda oficial Eles usavam dólar até então, agora transforma também Bitcoin em legal tender. E faz isso. Do outro lado, são 2 países que tiveram crises inflacionárias, ou um deles com uma crise política também institucional, o outro com uma crise inflacionária. Então, as pessoas buscaram criptos aqui justamente pensando se proteger em ter sua reserva de valor. Tanto que a adoção de stablecoin lá é até maior do que aqui. Perfeito. E aí, no Brasil, o cenário é diferente. No Brasil, é um outro grande competidor, mas... É um cenário muito mais diverso. Um cenário muito mais diverso. Muito mais diverso. Na especulação, hold... Ou seja, na utilização. No dia a dia. Exato. É muito interessante. Interessante isso. Né? E foi um pouco disso que a gente observou quando a gente estava olhando para esse continente. Né? Não é por uma questão de política de Estado, não é por uma questão de proteção, é por uma questão de uso. Exato. De utilização, de negociação, enfim. É isso. Do seu uso perfeito. E daí, quando a gente olha para a América Latina, faz muito sentido focar no Brasil, né? Porque tamanho de economia, né? A gente brinca que o Brasil é praticamente metade de tudo. Quase metade da população, quase metade da economia. Só que, antes, a América Latina... e assim, eu fico chocado às vezes quando eu estou conversando globalmente com vários executivos, como falta o entendimento da América Latina. A América Latina tem praticamente a metade da população. E assim, Índia é um outro mercado que as pessoas são geralmente capital markets, eles são muito interessados, né? Pô, a Índia é uma economia gigante. Cara, a Índia tem metade do PIB da América Latina. Roughly, né? Sim, assim, mais ou menos, né? Proporcionalmente. E a gente tem metade da população da Índia, na América Latina. Então a gente tem quase 2 vezes a economia da Índia com metade da população como a América Latina. E algumas empresas fizeram muito bem essa navegação da América Latina. Você vê como grandes empresas techs que focaram no Brasil, por muito tempo, São Paulo era a cidade do Uber que mais tinha motoristas? Não, chamadas. Chamadas. Assim, é absurdo assim, a escala que algumas coisas podem tomar na América Latina. Então, voltando. Então, quando a gente olha para a América Latina, um mercado gigante, talvez... não sendo tão levado a sério por muitas indústrias e players, a gente fala assim, cara, América Latina faz sentido. Por onde a gente começa? Brasil. Por que Brasil faz muito sentido? Porque eu falei, praticamente metade da população, praticamente metade da economia, e a gente estava vendo uma sinalização de regulação muito positiva até então, né? A gente estava vendo que, tá parecendo que o Brasil vai empurrar, vai se tornar um expoente regulatório no mercado cripto. E aí a gente falou, cara, essa vai ser a nossa aposta. Nosso play de América Latina é construir um hub da OKEx no Brasil. A gente vai expandir o nosso negócio de uma forma pensada 100% para o mercado brasileiro. O meu produto no Brasil, inclusive, ele só funciona no Brasil do jeito que ele funciona. Ou seja, não é tropicalizado, é construído para o Brasil. Toda a experiência é pensada para o mercado brasileiro. Então, essa foi da onde a gente partiu a nossa estratégia de América Latina. E a gente está vendo um feedback super bom no Brasil. Só que por que estamos aqui conversando com você nesse momento? Porque, de fato, acreditamos que a gente quer estar aqui pelas próximas décadas e não para o próximo bull market, né? Então, a gente falou, cara, como que a gente entra no Brasil certo? Cara, vamos conversar com a Bcrypto, vamos conversar com o Bernardo, como que a gente entende que a Bcrypto para a gente foi importantíssimo, não só como entrada, como aquela primeira brilha de porta para a gente, mas para a gente conseguir navegar com outros associados, conversar, entender como é que esse mercado estava trabalhando. Respirar o mesmo ar, né? Exatamente. Né? Respirar o mesmo ar é importante. Respirar o mesmo ar de quem quer construir um mercado promissor, né? Que é de fato contribuir. Então foi muito isso que a gente viu. E essa foi um pouco da estratégia do porquê Brasil e o que nos trouxe para cá. E explorando um pouco mais então, você está olhando base Brasil, vamos colocar assim como hub, para a América Latina. Isso. E aqui construindo esse processo. E no meio tempo você conversou também sobre a possibilidade da regulação no Brasil que avançar de uma forma muito positiva. Sim.
Isso me chamou a atenção porque a gente tem a impressão de que no mundo tem coisa melhor do que no Brasil, né? E sua visão sobre isso? A gente tem coisa melhor realmente no Brasil? A gente está atrasado, não está? Como é que a gente está nisso? Eu acho que a gente está, em relação a time, né? A gente viu agora o que saiu lá no Emirados Árabes, que foi uma regulação que a gente acredita ser uma regulação boa. A gente viu agora em MiCA também, que inclusive a OKEx foi a primeira grande exchange global a conseguir a licença em MiCA. Ali, acho que não seria exatamente o caminho que a gente aconselharia o Brasil a seguir, tanto que a gente participa muito das consultas públicas via Bcrypto com vocês, para que a gente consiga pegar o que a gente está vendo em outros mercados para trazer aqui para as regulações. Mas eu acho que quando a gente olha para algumas frentes regulatórias, algumas a gente vê a gente está bastante animado, principalmente 109, 110, acho que ali está muito interessante o caminho que está seguindo. A gente olha com um pouco de preocupação, de repente, para 111 ali. Deu uma escorregadinha. Deu uma escorregada. Né? Chama um pouco de atenção quando a gente vê alguns debates, principalmente relacionados à custódia própria. Como que existe esse debate proibir custódia própria no mercado cripto, né? Isso seria uma disrupção muito grande, né? Então eu acredito sim. Vai contra o próprio princípio, né, da tecnologia em si. Né? Exato. Então, exatamente, você corta o core do porquê que isso existe, né? Você vai falar assim, pô, não pode fazer custódia própria, então pode fazer o quê, né? Quando você fala de mercado cripto. Então, eu acho que quando a gente olha para algumas frentes super promissoras, para algumas outras um pouco mais de preocupação, e a preocupação, ela pode ser uma preocupação severa, porque de repente de como isso evolui, ela pode de fato trucidar o mercado cripto local, ela pode de fato isolar o Brasil, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente não quer. Qual que é o nosso interesse aqui em construir esse mercado junto com a associação e com outros players do mercado? É ter certeza que outras OKEx, né, outras empresas como a OKEx possam ver o Brasil como a gente vê. Aí trazer mais competitividade para cá, né? Que as empresas locais, as exchanges locais consigam ter de fato possibilidade de competir com os players que operam lá fora. Então a gente acredita que se a gente conseguir navegar bem essas frentes regulatórias, o Brasil pode se tornar um expoente nesse mercado cripto como um todo. Quando a gente... Isso eu acho um ponto importante. Você falou um pouco da MiCA, né? Você falou que talvez MiCA ali não seja o melhor para o Brasil. E a MiCA tem sido alvo, né, de ser muito burocrática, colocar assim, né? Então... várias pessoas que estiveram aqui no podcast vieram e falaram assim, olha, a MiCA tentou resolver, ou pelo menos normatizar tudo que era possível e imaginável, mas isso trava bastante, né? Trava. Tirando ali a 111, né, você falou 109, 110, tendo arcabouço, olhando essa parte regulatória, o Brasil não estaria cometendo os mesmos erros. Eu acredito que não. Acredito que estaria num cenário mais plausível. Total, não diria só plausível, eu diria a gente estaria sendo líderes no mercado. Que vem um ponto, eu acho que vem perguntar. O Brasil sendo líder no mercado, o quanto que isso beneficiaria, que você enxerga que beneficiaria a economia brasileira e beneficiaria esse mercado global como um todo? O que aconteceria com o Brasil se alcançasse aí o top 5 do mundo? Olha, a gente tem pouco mais de um ano, vamos fazer algumas contas aqui, mas a gente tem um pouco mais de um ano aqui no Brasil. A OKEx já investiu algumas centenas de milhões de reais no Brasil só por estar no Brasil. Entendi. Né? Eu acho que a gente conseguiria ver isso acontecendo com outras empresas também. Além disso, toda uma geração toda uma facilidade. Uma coisa que o mercado... Desculpa fazer um caveat aqui, mas aqui uma coisa que o mercado cripto faz muito bem. Ele chega muito bem no usuário final. Você estava conversando aqui com o Pássaro, eu assisti. Vocês estavam falando de números. Se eu não me engano, CPFs ativos na bolsa são o quê? 3 milhões? Mais ou menos isso. Mais o ou mercado menos cripto... Estatísticas do ano passado, a gente está falando, se eu não me engano, são 10 ou 15 milhões de CPFs no mercado cripto. Estão colocando entre 10 a 15... Não, na verdade 15 milhões aproximadamente, mas a gente tem uma mensal... Uma média móvel aí de uns 5 milhões, 5,8 milhões por ano. Pois é, só que... Por mês, desculpa. Isso sem contar os que negociam lá fora, né? Isso não, a gente tem uma grande parcela do retail que prefere negociar com corretores internacionais que ficam invisíveis às nossas mensurações locais. Sim. O que de fato volta naquele ponto de como a regulação pode ajudar a gente a trazer todo mundo para o Brasil, tirar o risco desse usuário e facilitar a usabilidade dele. Então vamos lá. Então assim, a gente tem uma capacidade muito grande de chegar no usuário final, de entregar valor para o retail, para o cara que ele tá fazendo a primeira compra de Bitcoin dele, ele está fazendo a primeira compra de dólar tokenizado. Então se a gente consegue fazer isso mais fácil do que o mercado de capitais tradicional, imagina o potencial que se desbloqueia com uma regulação que nos suporta a fazer isso de uma maneira
com mais tranquilidade e mais previsibilidade. Você vai ver muito investimento vindo para o Brasil. Você vai ver muitas outras empresas vindo para o Brasil e você vai possibilitar que as empresas cripto que nascem no Brasil, como a Foxbit, por exemplo, que eu sou fã pra caramba do produto deles, consigam competir e operar de igual para igual, né? Não levam um playing field. Então acho que a gente consegue desbloquear aí grandes investimentos vindo de fora, grandes impostos, grandes negociações. Eu acho que o mercado pode se tornar muito relevante. E lembrando que isso a gente está falando 10 milhões, 15 milhões. Vamos arredondar para 15 para ficar fácil, né? 15 milhões é 0,5? Não, é 5% dos brasileiros, é isso? 200 milhões? 200... Então, assim... Ou seja, ainda temos aí 95% do mercado para poder ter uma adoção em massa. Exato. Então, você imagina com uma tranquilidade regulatória, o tanto de investimento, o tanto de imposto que o Brasil poderia colher só dos investimentos que nós, corretoras, faremos no Brasil para tentar expandir e trazer os próximos 15 milhões. E isso você está falando de cripto tradicional, né? Vamos colocar assim, o que eu acho que é importante falar. Então, a gente está falando da primeira experiência de compra, venda. Vamos falar um pouquinho sobre tokenização. A OKEx também tem planos, Gui, você também tem planos de atuar também no mercado de capitais brasileiro? Hoje não. Hoje não. Até porque eu acho que falta um pouco de previsibilidade aqui, né? Para a gente de fato entender o que dá para fazer, o que vai ser tranquilo de fazer ou não. Acho que a gente tem um trabalho muito grande de trabalhar no que a gente chama de mercado cripto tradicional, né? Que é todo o mercado de tokens cripto, vamos dizer assim. Então, o nosso foco hoje não está em tokenização de real world assets, a gente não está olhando para isso como OKEx, mas a gente sabe que a possibilidade disso no Brasil é muito grande. Mas o que eu acho que vai ficar muito interessante vai ser no futuro, quando tudo for tokenizado, né? Principalmente ações internacionais. Você imagina que o Saylor fala muito, né? Que a gente está vivendo o crypto, esqueci o nome que ele fala agora, a expressão, mas que é que daqui nos próximos anos a gente vai começar a observar o mundo tokenizado. E daí como que você consegue a negociação da Apple aqui numa exchange? Falava da tokenização da economia. Exato. É isso. Então isso vai ser muito interessante. Mas respondendo a sua pergunta, não, o OKEx hoje não tá olhando para isso ainda, porque eu acredito que tem players mais avançados no mercado já olhando para isso. Vamos ver como que esse mercado vai se desenvolver. Eventualmente, se a gente entender que existe espaço, a gente E é uma faceta incrível, né? A gente está falando aqui, eu acho que para quem está nos ouvindo, tem uma faceta aqui que é incrível, né? Porque a gente está falando sobre criptoeconomia, só que a gente está falando de um mega potencial e é só um pedaço, né? Que a gente está falando só cripto. Vamos colocar assim. Nós nem estamos falando ainda sobre o tocando outras coisas no mercado, né? Que é o Real World Assets ou tokenização de ativos, né? Que fala. Gui, olhando um pouco questão internacional. A gente vê hoje o Brasil tem uma questão regulatória, muitas vezes, da qual não vou entrar no mérito se é benefício ou não é essa questão. Eu acho que é muito mais a questão de diferenças em relação a grande parte do mundo. Então, vários tipos de ativos, né? Ou vários tipos de negociação ou de possibilidade de negociação não podem ser colocados no Brasil ou não podem ser indicados pelos motivos, né? Uhum. Porque seja por questões de regulatórias, seja às vezes por questões culturais, né? Por exemplo, existem alguns tipos de sociedade da qual alguns países, por exemplo, que não pode ter juros, né? Você pode cobrar taxas, mas juros você não pode, Sim. né? Até no Brasil tem a famosa lei da usura também, né? Que se exato. Você não pode cobrar acima de tal taxa. Então, eu sei que isso, como você mesmo falou, tô pegando sim um produto, um negócio global, tô trazendo mais um produto para brasileiros olhando. O que ficou de fora nessa mudança no mundo Brasil? Boa, eu acho que hoje quando a gente olha para o Brasil, o que mais isola, o que torna o brasileiro isolado hoje é a falta dos derivativos, né? Eu acho que quando a gente olha para o mercado de derivativos global, ele é muito maior do que o mercado spot, obviamente, mas ele não é só algo que traz risco especulativo para o usuário. Ele traz alternativas e ferramentas para o trader tradicional, para o cara que quer negociar, ele quer fazer um hedge, ele precisa de derivativos, né? Ele quer apostar numa queda de um ativo, ele precisa de derivativos. Então a gente acredita que hoje o brasileiro médio ele está isolado, ele tem menos ferramentas para negociar e competir com a contrapartida internacional.
E eu acho que isso acaba dificultando muito a vida do usuário brasileiro que entende, que está preparado para ter acesso a um tipo de produto como esse. E o que isso acaba gerando? Quais são algumas distorções que a gente acaba observando no Brasil especificamente? A gente acaba forçando esse usuário, que já existe uma demanda gigante por derivativos cripto, a gente acaba forçando esse usuário a procurar alternativas de maior risco, né? Onde ele não vai ter apoio jurídico se tiver um problema. A gente já viu grandes corretoras, grandes players terem problema de liquidez no passado. A dificuldade que foi para os brasileiros conseguirem apoio jurídico por essas exchanges não estarem presentes no Brasil. Você tem que entrar com uma ação, você vai precisar de ajuda de uma entidade internacional. O braço da justiça não alcança. Não alcança. Então você força. Então, no fim do dia, o que a gente observa? Esses brasileiros sendo forçados a utilizarem ferramentas de maior risco. E todas essas possibilidades de receita que você deixaria no Brasil através de empresas brasileiras, né, todo o colhimento de impostos que essas empresas teriam ao vir para o Brasil, a gente internacionaliza isso. Então, hoje, não é só a questão de você tirar a ferramenta do usuário, mas você penalizar o próprio país por você não permitir que derivativos hoje sejam negociados com mais tranquilidade no mercado brasileiro. Para quem está nos ouvindo, me explica um pouco o que seria o derivativos de cripto, né? Eu acho que isso é importante, né? Me explica um pouco sobre o que é o derivativo. Derivativos, eles são contratos baseados no asset que seria o token. O né? token. Então, você imagina que se você permitir o aluguel das suas bitcoins para uma pessoa entrar short, não deixa de ser um derivativos. Perfeito. Tem toda a parte de futuros, como tem no mercado tradicional também, em ativos tradicionais. Tipo então, dólar. Assim, tipo dólar que futuro. você negocia, dólar futuro. Tipo o futuro S&P. Então, existe exatamente isso para o mercado tradicional. Hoje, o que a gente oferece no mercado brasileiro? Spot. Você consegue comprar e vender. O spot é aquilo que eu tenho agora, ou seja, é o à vista. À vista. É o mercado à vista. É isso. A gente quer simplesmente permitir o mercado futuro e o mercado de contratos. É isso que a gente quer permitir, que a gente gostaria que o brasileiro tivesse acesso. Nós, como OKEx, como sendo um dos maiores players de derivativos no mundo, é engraçado a gente estar no Brasil com uma aposta grande. E o nosso core, né, o que a gente sabe fazer super bem, toda a nossa solução, que muitas vezes ela é replicada por outros players, tem muitos players que usam nossas soluções internacionalmente para oferecer as liquidez de derivativos dos próprios contratos deles através da OKEx, a gente não consegue utilizar no Brasil. Então, de fato, nesse produto para brasileiros. Exato, porque é muito fácil. Uma vez que a gente entende que é um produto não regulado, a gente vê que a pessoa brasileira não consegue acessar esse produto, né? Isso é super tranquilo tecnicamente. E aí, só para balancear também, né? Por outro lado, por exemplo, Pix, o produto brasileiro tem, já o produto internacional não. Exatamente. Para a gente poder balancear. O Pix é uma coisa que, assim, a gente conversa com outros times, né, outras jurisdições, outros CEOs de outros países. Cara, o Pix é uma maravilha. Ninguém tem o Pix. Assim, a facilidade de integração, né? A gente trabalha com o banco, todo o nosso fiat aqui, os reais são custodiados hoje no Banco BTG, né? Eles são um super produto de Pix, então, assim, uma facilidade de trabalhar com o Pix realmente é uma coisa que... Isso é o que dá inveja, né, no mercado internacional. Então, por um lado, a gente tem essa facilidade, por outro lado, a gente tem essa restrição. Olhando um pouco do mercado hoje, o quanto que derivativos... Vamos olhar... Todo o mercado é assim, né? Uhum. Quando você olha o mercado, por exemplo, agrário, vou colocar assim, você tem a colheita, a venda da colheita, aquilo que foi vendido futuro, você tem tudo, né, a delimitação de quanto é que está valendo aquele mercado. Hoje, quanto representa mais ou menos derivativos no mercado internacional? Nossa, eu não tô... Esse é um número, é difícil de estimar. Eu não estou com esse número na cabeça. É fácil pegar, mas eu não estou com isso fácil na cabeça. Mas eu diria que o mercado spot, se eu não me engano, ele deve representar em 20% de todo o volume negociado de criptoativos. Então, 80% deve estar em derivativos. Então, 80% a gente está excluindo aqui do Brasil. E, de novo, a gente dá a ferramenta de compra, mas a gente não dá a ferramenta de hedge para o usuário brasileiro. Se eu quero estar long Bitcoin, mas eu quero ter um hedge short em Ethereum, por exemplo, que eu acho que se o Bitcoin cair, o Ethereum vai cair mais forte, vai me trazer e vai ser bom eu estar hedge se caso o Bitcoin caia. Eu não consigo fazer isso. Eu só posso comprar o Bitcoin e vender o Bitcoin hoje. Então a gente tira ferramentas Hoje o investidor brasileiro ele está limitado versus o investidor internacional. Eu imagino que um grande consumidor, vou colocar, de produtos derivativos. Pô, eu estava conversando com o Pássaro aqui, né? A gente estava falando exatamente sobre isso, não só sobre derivativos, mas sobre infraestrutura de mercado.
E eu imagino que o mesmo aconteça com o mercado cripto de uma forma geral. O grande consumidor de derivativos, mercado de capitais tradicionais, seja lá qual for o tipo de derivativo, petróleo, café, qualquer coisa do tipo, é o consumidor institucional, né? Total. Então ele é o consumidor que ele tem conhecimento para fazer essa operação, né? Não a operação que ele simplesmente entra, compra e fala... Ei! Exato. E daí hoje a gente força esse mesmo institucional a acessar o mercado internacional, né? Ou seja, se hoje uma empresa quiser fazer, ela tem... O institucional, para que todo mundo falar, é o tesoureiro da empresa, né? É o financeiro da empresa que está colocando suas posições ali e falando, não, aqui eu tenho uma possibilidade. Mas mesmo o mercado de retail, ele é grande no Brasil em derivativos. A gente consegue estimar, a gente consegue ver alguns fluxos internacionais, a gente consegue ter uma estimativa. O mercado brasileiro de derivativos, mesmo não sendo regulado no Brasil, é grande. Ele é grande. Seria um mercado informal, é isso? Informal, né? Então, de novo, né? Hoje, essa demanda ela já é latente no Brasil. Uma boa parte do mercado cripto brasileiro quer negociar derivativos. Ele já negocia derivativos. O que ele não faz? Ele só não negocia via o mercado regulado. Ele só não negocia via as entidades brasileiras. Ele é forçado hoje a operar internacionalmente. Engraçado que a gente tem alguns problemas com isso, né? Porque até regulatoriamente falando, né, um dos grandes pontos fala assim, poxa, o Brasil tem um monte de fundos, né, tem um monte de ETFs, o Brasil foi o primeiro país a ter um monte de ETFs. Teve, mas porque teve uma norma que saiu da qual obrigava que os fundos tinham que ter reserva lá fora, não aqui no Brasil, né? Ou seja, você tirava o dinheiro do brasileiro, jogava para fora. Na época era um ofício circular. E agora nós temos o outro entrave, que é o 175, e de novo, né? O CVM tem feito um excelente trabalho, tem buscado soluções. E o 175 previu, falou assim, não, cara, agora a gente corrigiu o problema, pode vir colocar. Só que a norma está falando, precisa ser autorizado. E a autorização não tá pronta ainda. Então ele é forçado, o fundo é forçado a comprar e manter a custódia lá fora, porque continua sendo autorizado. De fato. Isso é um problema que eu vejo. E aí, Gui, a gente até conversou muito, debateu isso muito na Bcrypto, esses intercâmbios regulatórios, esse encaixe regulatório. Fala assim, não, eu vou esperar fulano, porque esse é de competência fulano, então eu vou esperar fulano. Mas aí o fulano, né, ou o CVM, por assim, não, autorização do Banco Central, então eu vou esperar a autorização do Banco Central, que é uma atividade cordial. É uma atividade conforme, pensando em processo como deveria ser. Entretanto, qualquer falha nesse meio do caminho, você cria um gap econômico, né? Exato. E daí você... E onde que a gente está nesse momento? A gente está no momento que time to market, né? O tempo que você conseguir colocar uma regulação clara vai atrair um volume de investimento muito grande, porque nós, como o OKEx Global e vários outros players do mercado, estão a gente está todo mundo observando para onde que vai ser o hub, onde que a gente vai crescer mais. A gente acredita muito ainda que o Brasil... E a gente... Uma coisa que é muito legal, né, dos reguladores brasileiros é a forma que eles interagem com o mercado, né? Via Bcrypto, principalmente. Né? A gente tem feito muitas conversas com os reguladores, então a gente está vendo que essas conversas estão acontecendo. Mas eu acho que agora o tempo em que a gente conseguir evoluir como mercado, né, como regulação no mercado, vai ser importantíssimo e vai impactar diretamente o volume de investimento que o Brasil vai receber dessa indústria. Então acho que a gente está no momento chave, importantíssimo a gente conseguir fazer essas conversas e continuar evoluindo como mercado. Mas eu tô otimista. A gente está bastante otimista ainda, principalmente nos desenvolvimentos do Banco Central, nas consultas públicas que a gente participou junto com a Bcrypto. A gente acredita que a gente vai ter uma boa infraestrutura regulatória. Acho que a parte de derivativos é uma coisa que a gente vai precisar, que a gente quer construir, a gente quer estar junto, a gente quer construir uma coisa sustentável, segura para o investidor brasileiro, porque a gente acredita que, de fato, isso vai colocar o Brasil no mesmo patamar que grandes expoentes aí do mercado cripto. Muito bom. Gostei bastante. Para a gente poder finalizar aqui, como é que você enxerga o futuro? Como é que você enxerga o futuro numa época completamente imprevisível? Eu não estou enxergando nem amanhã direito. Amanhã vai ser taxado o quê, né? Então, vai ser a taxa que vai entrar amanhã. Ou qual cadeia de valor que vai mudar, né? Vai sair da China, vai para qual outro país que vai? Mas, enfim, como é que você enxerga, pelo menos olhando aqui os planos do Brasil e olhando o crescimento e todas as ações, como é que você está enxergando aí o curto prazo? Não vou falar de longo prazo, não. Vou falar de curto prazo. Eu só queria dizer que eu estou muito feliz
com a estratégia que nós tomamos enquanto OKX, com a forma que a gente está olhando para o mercado brasileiro, né? A gente está levando esse mercado... A gente está aqui para as próximas décadas, a gente não está aqui para o próximo bull market. A gente está feliz com alguns avanços da regulação, a gente se preocupa com outros, a gente quer ter certeza que a gente vai conseguir construir algo sustentável que, de fato, vai colocar o Brasil aí no mapa cripto global, de fato. Então, eu estou bastante otimista com a estratégia que a gente tomou como empresa, de acreditar no desenvolvimento desse mercado. E olhando para o mercado cripto como um todo, eu acho que, independente do que os preços vão nos dizer nos próximos meses e anos, essa é uma tecnologia que cresce pelo menos 1,5 vezes mais rápido do que a internet cresceu nos anos 90. Vão ter momentos muito difíceis, mas a gente está só no começo dessa jornada. E vai ser muito engraçado, vai ser muito interessante a gente, daqui 20, 30 anos, olhar para trás para esse momento e falar assim, cara, olha como que era tudo mato e tudo que a gente conseguiu construir. Então, eu estou muito, muito animado e acho que agradecer muito a AB Cripto por tudo que vocês têm feito para o mercado brasileiro. Acho que vai ser muito bacana estar com vocês nessa jornada. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado aqui por ter vindo. Foi um bate-papo sensacional, adorei muito. Foi legal ver, entender essa visão global, como tem funcionado. De novo, o papel do Brasil, a diferença do Brasil frente a outros nossos irmãos latino-americanos. Total. E esse papel no mundo. Muito obrigado por ter disponibilizado tempo de estar aqui. Muito obrigado toda a conversa. Obrigado. Tamo junto, obrigado. Meus amigos, e para vocês que estão aqui nos ouvindo, foi um bate-papo maravilhoso. Não esqueça de seguir a AB Cripto aqui no Instagram, na @ABCripto, LinkedIn, no AB Cripto. Facebook, sim, ele ainda existe. X, né? É importante sempre lembrar, né, que o Facebook ainda existe. No X, o antigo Twitter, para você que ainda não conseguiu desapegar do nome, lá no @ABCripto também. Enfim, e em breve também no TikTok, viu? Porque de redes sociais a gente... Né? Não adianta, precisamos ter todos os canais. Aqui no Spotify, no YouTube, enfim, estamos sempre presentes aqui. Fica à vontade, sempre entre, siga o nosso canal, siga as ações da AB Cripto. Um beijo e até lá. Obrigadão. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.